igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Confesso para os irmãos que essa mensagem dessa noite quero pregar justamente levando em conta também a leitura devocional. Mas para vocês compreenderem no final dessa mensagem, vocês vão ter que ler a leitura devocional de novo, para vocês entenderem. Peço, por gentileza, vocês abrem a Bíblia no Salmo 75 e no versículo 8. É uma mensagem de grande importância para quem vai ser salvo e de grande perca para quem vai ser condenado. Mas é necessário que prestem bem atenção para vocês entenderem a profundidade, porque essa palavra é uma palavra que foi revelada, não é uma palavra. Eu acredito que Deus tem uma palavra desta noite, ela vai ser impactante para aqueles que querem ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você está pensando, olhando para trás, agora chegou a hora de você olhar para cima. Louvado seja Deus. Vamos ler o versículo 8, todos encontraram? Amém? Vamos observar bem aqui o versículo 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele, certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Vocês estão entendendo alguma coisa? Preste bem atenção para memorizar o versículo 8 dos 75 de Salmo. Porque na mão do Senhor há uma taça ou um cálice, e o vinho que está dentro dessa taça, ele está fervendo, e ele está cheio de mistura. Que mistura é essa? No decorrer da mensagem você vai entender que mistura é essa. E dá a beber dessa mistura que é essa taça que está na mão do Todo-Poderoso, e que o vinho que está dentro que está fervendo, ele vai dar a beber certamente todos os ímpios da terra, e eles sorverão e beberão as suas fezes ou as suas imundícias. Para vocês entenderem. Agora vamos ler o versículo do número vamos para o Salmo 116 para você entender. Abra no Salmo 116 para você entender. E no versículo 12 e 13 de Salmo, para vocês entenderem a mensagem. Esses dois versículos eu quero fazer menção de dois vinhos e de dois cálices, um diferente do outro, um para quem é salvo e o outro para quem vai ser condenado. Preste bem atenção. Vocês encontraram? Amém? Vamos ler então. Preste bem atenção ao versículo 12 do 116 de Salmo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Ele faz uma interrogação para ele mesmo. Deus tem me abençoado muito. O que é que eu vou dar para ele? Aí preste bem atenção. No versículo 13: eu vou tomar ou pegar o cálice da salvação, diferente do outro cálice. Esse cálice é o cálice da salvação, o outro cálice é o cálice da ira de Deus. Vamos observar bem aqui: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então vamos observar bem aqui. Nós temos aqui dois cálices, um diferente do outro. Um que vai dar a beber todos os ímpios e todas as pessoas que são malignas, e o outro que vai dar a beber os santos. Para nós entendermos a palavra, no capítulo 20 de Mateus e no versículo 20, Jesus vai para Jerusalém, e a mulher de Zebedeu, ela pega os seus dois filhos, Jesus reunido com os seus apóstolos, e ela chega e adora. E quando ela adora, Jesus disse, quando ela levanta, Jesus disse: o que é que você quer? Ela disse: eu quero esses meus dois filhos que eu estou com ele aqui, um de um lado, outro do outro, um se sente no teu reino, um de um lado e o outro do outro. Aí qual foi a resposta de Jesus? Porventura vocês podem beber do cálice que eu havei de beber? Vocês podem beber do que eu vou padecer, do que eu vou passar, do cálice da ira de Deus pelo pecado da humanidade? Porventura esses dois filhos seus
pode beber desse cálice. Para vocês compreenderem melhor o que o salmista Davi estava dizendo, é que esse cálice que ferve, Jesus tomou dele por causa das imundícias nossas. E o castigo que nos traz a paz, né, 53 de Isaías, estava sobre ele, porque ele tomou o quê? O castigo que era para nós, ou o vinho que era para nós beber, ele levou sobre si. Por isso que o profeta Isaías, ele começa a dizer: quem é que vai acreditar na nossa pregação? E quem vai se manifestar o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, aquela plantinha que está nascendo do seu tronco, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Por quê? Tanto sofrimento por causa desse vinho, com mistura que ele estava tomando em nosso lugar, ou seja, a ira de Deus estava sobre o seu filho por causa das nossas transgressões. E como ovelha muda, ele sobe para o matadouro. E mais não fizeram dele causa alguma. Mas uma coisa que eu te digo, foi por causa daqueles cálices que ele tomou daquele cálice, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje nós estamos na casa dele, porque o nosso pecado, a nossa dor, o nosso sofrimento, ele levou sobre si. Aí vamos observar bem aqui. Pensamos muitas das vezes que o castigo de Jesus foi só os açoites que tiraram a sua carne, rasgou o seu couro. Não, ali era uma dor tremenda na alma, porque as profundezas das coisas espirituais estavam sobre ele, que pessoa não podia resistir o que ele estava passando. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, a morte foi tragada pela morte de Jesus. Por isso que ele citou para nos dar a vitória. Vamos observar menos aqui para nós compreendermos o texto. Estou falando aqui do cálice que está com mistura. Vamos falar agora do cálice que é o cálice da salvação. Quando Jesus está na noite no cenáculo reunido, ele vai falar para os seus discípulos que ele vai padecer, vai acontecer aquelas coisas todas com ele, mas que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Estava todo o cenário pronto, porque ele já tinha mandado preparar. E aí o que vai acontecer? Ele pega o pão e ele diz assim: esse é o meu corpo. E semelhantemente ele pega aquela taça com o vinho, que não é com mistura, e ele diz assim: esse é o quê? O Novo Testamento no meu sangue. Esse é o meu sangue. Ei, esse é o cálice da salvação. Você está entendendo, amém? Você pode glorificar a Deus por cálice da salvação? Pode. Então, quando ele pega o cálice da salvação, ele diz: esse cálice que eu estou aqui oferecendo para vocês, eu vou dar para vocês, mas primeiro, quer dizer, eu vou padecer, eu vou pegar o cálice da ira de Deus. Mas agora em sequência, eu já estou dando para vocês antecipadamente o cálice da salvação. E ele toma daquele e começa a dar para os seus, e eles começam a passar por outro, e todos tomam o cálice da salvação. Vocês já tomaram o cálice da salvação? Já? Vocês já tomaram o cálice da salvação? Ou ainda estão indecisos ainda? Não sabe quem creu, não sabe qual o vinho que vai tomar. Mas nessa noite eu declaro em nome de Jesus Cristo, vocês como salvo na pessoa de Jesus Cristo, o cálice de salvação há derramado em vossas vidas. Louvado seja Deus. Ele vai para o Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, aí ele vai ter uma período de oração. Só que o período de oração de Jesus é cerca de 1 hora. O que é que ele vai fazer, irmão Tonho? Ele vai se afastar dos apóstolos cerca de um tiro de pedra, cerca de 30 metros, o máximo de 50 metros, e fica um pouco distante para poder o discípulo não ver o sofrimento que ele ia padecer. A agonia dele era tão grande naquela oração que estava vindo sobre ele, que ele chegou àquela opressão tão grande do cálice da ira de Deus, que está na mão do Senhor que ferve, que ele começou a suar sangue por nossos pecados. E ele começa a suar sangue. Olha como é que era pesado. Você já tirou o período, pelo menos passou pelo menos suor normal?
Ele está suando sangue por causa da opressão que era muito grande. E aí quando ele tira um período, ele volta para os seus apóstolos. O que acontece? Os apóstolos estavam onde? Dormindo. Irmão, para quem toma a casa da salvação é sossego, mas para quem toma a casa da ira de Deus não é nada bom. Louvado seja Deus. E depois ele diz: vocês não podem velar comigo não um momento, nem uma hora. E ele tira aquele período de oração e volta os apóstolos, não a corrida, porque também estão cansados. E imediatamente o que chega? Chega com aqueles tochas de fogo, os soldados, para prender quem? O nosso Salvador, para poder nos redimir. Aquela ira de Deus que estava sobre a humanidade agora estava sobre o seu Filho, porque era o cálice que está na mão dele e precisava ele fazer algo para poder nos redimir. E aí quando chegam que prende ele com espada, vara, pau, e começa aqueles fachos e vem aquele soldado trazendo o Salvador, mas antes eles também iam pegar os apóstolos. Aí Jesus disse: não, eles não, porque quem vai tomar o cálice da ira de Deus sou eu. Eles já tomaram o cálice da salvação, pode deixar eles quietos, o negócio é comigo. Vocês não querem, não é eu já sei que vai acontecer comigo, mas por amor, ele sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer e para nos dar vitória. Aleluia! E aí o que acontece? Levam ele, e ele vai para onde? Para a casa de Caifás. Tem Anás, que é genro, sobre ele se reúne, já tinha tramado tudo para poder fazer o quê? Dar para ele o cálice da ira, o cálice que tem mistura. E aí arrumaram testemunha, não foi barato, pagaram testemunha e começaram as testemunhas a chegar pago, mas nada se concretizava. Você sabe por que não se concretizava? Porque a testemunha falsa, a Bíblia diz que condenarás em juízo. Louvado seja Deus. E é o que tem muitas pessoas muitas vezes sem entender, e vai no futuro tomar o cálice da ira de Deus, porque tem inventado coisa que não é verdade e vai padecer, e é muito para poder muitas vezes ser alcançado por Deus. E aí de repente eles começam a arrumar, chega um, chega outro e nada. Ele diz: o negócio não vai funcionar se eu não falar alguma coisa, mas eu vou dizer alguma coisa. Olha Caifás, olha Anás, olha os principais dos sacerdotes, vocês têm que saber uma coisa, que em breve você vai ver descendo do céu com poder e grande glória o Filho do Homem. E ele diz: para que nós vamos querer mais acusação? Jesus fez isso porque tinha que haver condenação para poder nos dar o livramento. Aleluia! O soldado que estava ao seu lado logo deu uma bofeteada, logo no seu rosto, logo começa a derramar sangue, e de repente começa a desburrar, e aí pegam ele e colocam lá no tronco. E aí foi onde começou a tirar as suas vestes e colocaram uma veste vermelha. Por quê? Porque o sangue, quando ele batia nas vestes vermelhas, era da cor do sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero vos dizer que aquela veste vermelha que colocaram em Jesus, para poder dar uma disfarce no sangue derramado, não conseguiu disfarçar o sangue, porque aqui na igreja eu vejo o sangue de Jesus Cristo em nossa vida. E quando eles bateram, que começou a tirar com aquele chicote, com aquelas garras que tirava o couro, tirava a carne, aquilo ali era para nós, mas ele estava naquele momento tomando o cálice da ira de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? E quando começou a fazer aquelas coisas tudo, eu vejo algo que talvez vocês não possam ver. O amor que estava nele, cada chicotada que dava nele, ele dizia: mas eu estou morrendo pelo Alcimar. Outros davam chicotadas: eu estou morrendo pela irmã Célia. Outros davam chicotadas: eu estou morrendo pela Flávia. Davam chicotadas: eu estou morrendo pela Fátima. Eu estou morrendo pelo pastor Francisco. Eu estou morrendo pelo Josimar. Pode bater, mas eu vou dar a minha vida. Eu vou dar sangue. Não é o que você quer, a vida, mas por amor eu vou pagar. Eu vou pagar e eu vou tomar o cálice da ira de Deus, para poder dar o cálice da salvação para eles. Aleluia! E aí, já bateram o suficiente, tá bom. Agora faz o seguinte: leva para Pilato, bota aí
E ele começou a andar e o sangue descendo. Vai para Pilato julgar. Quando chega em Pilato, Pilato começa a fazer as perguntas. Você sabe o que ele diz? Tu dizes. Mas estão fazendo acusação contra ti. Pergunta o povo. Vou levar para Herodes. Leva para Herodes. Chega lá, Herodes não vê nada. Volta para Pilato novamente. Pilato disse: eu não tenho com que condenar esse homem. Eu não vejo acusação nenhuma. Mas ele, por paixão, ele queria ser crucificado. Ele queria ser morto por amor. Porque no capítulo 3, versículo 16, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou a pessoa de uma forma extraordinária, o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha um preço a ser pago. Louvado seja o nome do Senhor. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo compreendesse esse tamanho amor, ela não ficaria igual a um sepulcro, mas glorificava e exaltava o nome do Senhor, porque aqui é lugar de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico observando que quando ele volta, aí faz amizade entre Pilato e Herodes. Por que faz amizade? Porque Jesus Cristo veio para isso. Foi para dar vida e vida com abundância. Você tem vida com abundância? Tem. Você tem vida com abundância? Tem. Para você compreender, ele que fez isso para você ter vida dele. E quando vai, Pilato não tem o que condenar, vai entregar para o povo. E o povo vai fazer o quê? Vai soltar uma pessoa criminosa para poder condenar um justo. O mundo faz assim, condena inocente para soltar justo. Mas eu quero vos dizer que bem-aventurados sois vós, quando perseguirem, mentirem e falar todo mal contra vós. Uma coisa que você tem que fazer: exaltar-vos e alegrar-vos, porque é vosso galardão dos céus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, quando passa por luta, quando passa por aflição, quando passa por afronta, quando passa por calúnia, você tem que se alegrar e exaltar, porque há um galardão dos céus. E Paulo diz que as coisas desse mundo não dá para comparar com as coisas que vamos ter na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pegar, e o povo condena, crucifica aquelas pessoas que na segunda-feira estavam botando folha de palmeira, estavam jogando veste para poder o jumentinho passar com o Salvador. Na sexta-feira, aquele mesmo povo estava mandando crucificar. Eu quero vos dizer que não adianta sentar na igreja do Senhor Jesus Cristo, adorando no domingo e na segunda e na terça, está metendo pau em A e B. Quem faz isso está crucificando o próprio Jesus de volta. Glória. E aí ele vai levar a cruz. Por fora só via madeira, mas por dentro estava o Deus e os seus pecados. Estava carregando ali o cálice da ira de Deus por nós, para poder nos dar o cálice da salvação. E vai caminhando, e deram o decreto para passar no meio de Jerusalém para poder servir de exemplo. Ei, mas eu quero vos dizer que Jesus Cristo fez tudo isso, e cada pisada que ele dava, ele está dando uma carimbada no Novo Testamento, no seu sangue, carimbando um novo documento, uma escritura, para que nós tenhamos direito à vida com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chega no madeiro, um lugar chamado Caveira, o Gólgota, como queiram chamar, aí vai colocar aquele madeiro no chão para crucificar. Mas nós temos que entender algo muito forte. Aquele Simão que vinha da roça, ele vinha lá da África, cerca de 1.500 quilômetros. Sabe para que ele vinha todo ano para adoração na Páscoa? Você sabe por quê? Porque ele tinha sede de salvação. Quando o sacerdote entrava para poder oferecer sacrifício, os pessoal que chegava na frente do tabernáculo, o sacerdote, quando saía, ele saía jogando aqueles sangue nas pessoas. As pessoas queriam pelo menos um pingo de sangue. Um pingo de sangue só nas suas vestes. Eles queriam sangue de animal. Aquele
Simão Sirineu, ele saiu 1.500 quilômetros da África para ir para Jerusalém para adoração. E ele não só pegou um pingo, mas ele viu a cruz, toda melada de sangue, colocou sobre as suas costas. Ele ficou todo sujo de sangue no lugar da cruz. Ou seja, ele foi agraciado, porque ele ajudou o nosso Salvador. E isso está registrado nas Escrituras. A própria Escritura faz isso para poder registrar. E às vezes você não entende o tamanho, o significado que aquele homem fez também para poder ajudar. Eu quero lhe dizer que para a nossa salvação tem muitas das vezes que nós temos que ajudar alguém também, a empregar esforço para a pessoa não entrar no caso da ira de Deus no futuro. Para vocês compreender um pouco do que eu estou falando, para vocês entenderem que muitas pessoas estão na igreja, mas eles não estão entendendo ainda direito. No capítulo 16 de Apocalipse, quando se acaba os selos, entra as taças. E quando chega no capítulo 16, no versículo 1 a seguir, diz que o primeiro anjo, ele derrama a sua taça. Mas são 7 anjos que se adiantam para derramar a taça. Lá no começo, no versículo que eu li, tem uma taça na mão de Deus que essa taça fede. Eu podia muito bem explicar desde Nero, no ano 56 e 57, com a decapitação de Paulo e com a crucificação de Pedro. Eu podia explicar dos filhos de Jesus também que foram crucificados junto com os seus sobrinhos. Eu podia citar outros casos de pessoas que foram incendiadas. Veio até cerca dos anos 312 depois de Cristo, milhares de pessoas derramaram sangue por causa da opressão romana. Mas eu quero vos dizer que todo aquele sangue que foi derramado, ele está junto, nenhum se perdeu, está nessa taça. Aleluia. Junto, para poder enquadrar no capítulo 19 da leitura devocional dessa noite. Você lembra da leitura devocional? Parece que você lembra do versículo 15, que da boca sai uma aguda espada. Você entendeu para quê? Para exterminar. Você está entendendo? Não estou entendendo não, vocês vão entender agora. O primeiro anjo daquela taça que está fervendo, agora não é só mais uma taça, agora são 7 taças. Aleluia. Vocês estão entendendo agora? De uma taça que está na mão do Senhor que ferve, agora ele está dividido em 7 taças para 7 anjos. Desde a morte de Abel até no final, vai se tornar 7 taças. Cada um beberá as suas próprias fezes, as suas próprias imundícias, as suas próprias maldades. Tudo que foi feito beberão ou sofrerão dano. Aí o que vai acontecer? O primeiro anjo desce e derrama a sua taça. Quando a taça é derramada, as pessoas começam a ficar, sabe aquela mulher que gosta de ficar toda bonitinha dentro do espelho? Chapinha, maquiagem, sabe como é que vão ficar? Cheia de ferida. Vocês estão entendendo o que é o caso da ira? Cheia de ferida. Quando ela se olha no espelho, os homens, mulheres, jovens, crianças que erraram, vai ficar todo atingido com úlcera. Isso é a primeira taça. Vem a segunda taça. Sabe onde é que ela vai cair? No mar. Você sabe o que vai acontecer com o mar? Quem gosta de banhar na praia vai se tornar em sangue. Os animais, pastor Francisco, desde o pequeno até os vão morrer. Você está entendendo o peso que é o caso da ira? Você está entendendo o quanto que é pesado? Veio a terceira taça. Sabe onde é que ela vai cair? Nos rios, nas fontes de água, nas bacias. Aquela pessoa que gosta de saborear com água que vem até de outro país, agora se quiser vai tomar sangue, que ela vai tornar toda em sangue.
Vocês estão entendendo? Os animais que tem nessas águas vai morrer. Vocês estão entendendo as imundícias que vai ter nas águas? Você está entendendo o peso que Jesus pagou para poder você ter liberdade? E muitas das vezes você fica na igreja, mas parecendo uma estátua em vez de adorar a Deus. Adore a Ele, pois Ele é tipo de adoração. Quando chega na... Eu estou falando da terceira taça. Quando chega na quarta taça, é jogado, irmão, no sol. Quando essa taça chega no sol, o sol, você acha que está 40 graus aqui, a gente tem que andar com guarda-sol, né? Para não queimar a pele. Naquele dia vai ser uma fornalha. As pessoas vão queimar, irmão, vão assar. E sabe, para poder vocês entenderem a gravidade, as pessoas não aguentam de tamanho calor. As pessoas tudo vermelha, queimada no sol, mesmo dentro das suas casas. Tudo queimado. Já imaginou as pessoas queimadas com aquela fornalha? E o sol não mais vai dessa claridade, ele vai queimar. Vocês estão entendendo? As pessoas começam a blasfemar e falar a palavra de blasfema contra o Todo-Poderoso. Você está entendendo? O peso que é o que Jesus pagou por nós? Você está entendendo que lá no mar dele, quando ele pediu água, pegaram lá no banheiro sanitário público, que era as pessoas vestidas, e as pessoas que iam usar esse banheiro, eram lá de fora, e corria água, e as pessoas pegavam a esponja e colocavam naquela água, para poder, na hora que faziam suas necessidades, pegavam aquela esponja, passavam para tirar a sujeira, e aquela mesma esponja eles colocavam no vinagre, para matar as bactérias. E quando Jesus pediu água, eles pegaram aquela esponja que ela limpava a necessidade das pessoas e botaram na boca do mestre. Isso é o caso da ira de Deus. Ei, vem a quinta taça. A quinta taça, irmão, cai no trono do anticristo. Cai no trono do anticristo. Tudo vai se tornar escuro. Vai perder a sua autoridade. Vai perder o seu domínio. Mas preste bem atenção. O dragão, o falso profeta e o anticristo, vai sair 3 espíritos de rãs. São 3 demônios, 3 tipos de demônios diferentes. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão sair sobre o mundo a enganar as pessoas com prodígio e outras coisas que o falso profeta, para poder enganar as nações. E eles vão secar, o rio Eufrates vai secar. E as fileiras e mais fileiras de soldados, passando por dentro do rio Eufrates, aqueles pessoal do Oriente, onde está tendo guerra agora, vai fazer fileiras e mais fileiras, quilômetros e quilômetros de soldados, porque está obedecendo o falso profeta, está obedecendo a besta, está obedecendo o dragão. Todas as coisas que eu estou falando aqui agora é para quem aceitar o sistema mundial, é para quem aceita o carimbo da besta. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que perceber o sistema, como é que ele está se juntando para enganar as pessoas. E tem muitas pessoas que já estão dentro do sistema sem entender. E aquelas fileiras e mais fileiras, e contra a cidade santa. Ei, preste bem atenção. Aí o 7º anjo, o 7, preste bem atenção, é o dia de Deus, é a hora de Deus. Preste bem atenção isso aqui. Cidade santa agora está como? Lá na leitura devocional que diz que saiu da sua boca uma aguda espada para matar, para destruir. Aqui diz que o anjo solta no ar essa taça. Do trono ou do templo vai sair uma voz. Já imaginou essa voz? Lá na leitura devocional do capítulo 19 diz que sai uma aguda espada. Aqui está dizendo que vai sair uma voz.
E quando essa voz sai, o sistema mundial, a Terra, ela vai balançar. Como nunca. Como nunca. Você está entendendo? Está balançando, olha. Ó, não tem um mar que transformou-se em sangue? Não tem as bacias, não tem os rios, tudo cheio de sangue no lugar da água. Você sabe o que vão fazer? Os montes vão deixar de existir, porque essas águas vai, ó, do balanço da terra vai cobrir tudo. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque você não glorifica Ele. Você está querendo desviar com essa palavra, ou você quer aceitar para tomar o cargo da salvação? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei! Ó, fogo, saraiva. Ei! Olha, imagina a destruição nessa terra, meu irmão. Eu estou ligando isso aqui lá na leitura devocional, da espada que sai da sua boca. Ei! Irmão, as ilhas vão deixar de existir. Um lugar tipo esse lugar mais de baixo, de praia, irmão, aqueles prédios vai cobrir tudo. Já imaginou que tudo banhado de sangue, irmão? Já imaginou? Já imaginou onda de mais de 30 metros de altura? Você já imaginou? Com toda a sua força. E a terra, ó, dá um balancinho assim, ó. Aí cai um monte de prédio, morre algumas pessoas. E nesse dia, ó, irmão, ó. Já imaginou? Já imaginou? Você pode glorificar a Deus? Pode. Você pode glorificar a Deus? Pode. Por essa mensagem, você não dá vontade de ser mais crente hoje, não? Dá vontade de ser mais crente hoje, dá ou não dá? Você dá vontade de você ser mais fiel para não passar por isso? Dá mais vontade? Dá vontade de aceitar Jesus novamente e dizer: Jesus, lava-me com água pura e me tornarei limpo. Que Deus em Cristo possa abençoar essa igreja. Já estou terminando essa mensagem com essa palavra, e que cada um possa ser edificado, e que o sangue de Jesus Cristo te cubra e te dê vitória para não participar do caso da ira de Deus, mas sim do carro da salvação. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus.